Pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre as pilhas, os tipos de pilhas diferentes, os tipos de formação dessas pilhas e como essas pilhas atrapalham, afetam, né, o processo corrosivo dos materiais. Na aula anterior a gente finalizou a aula com os conceitos de polarização e sobretensão e a gente viu como que a combinação de materiais, a combinação de eletrodos pode afetar, pode polarizar um outro eletrodo. E a gente vai ver a partir de agora como que isso influencia na formação e na continuidade de uma pilha. Bom, basicamente, para que uma pilha exista, a gente precisa desses elementos todos aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente precisa ter um anodo e um catodo. Essas regiões anódicas e catódicas, elas têm que ter, porque a diferença de potencial entre o anodo e o catodo é que é a força eletromotriz que vai, de certa forma, conduzir os elétrons de uma região a outra, né, que vai gerar ali a diferença de potencial é que vai provocar a mudança de elétrons de uma região para outra. Tem que ter um eletrólito, que é uma solução, a gente chama de solução eletrolítica, pode ser uma solução líquida ou uma pasta, um semissólido. Esse eletrólito importante, ele é necessário para que os íons possam ser transportados à solução, e tem que ter um meio condutor de elétrons entre o anodo e o catodo, tem que ter um circuito metálico entre o anodo e o catodo, para que os elétrons possam ser direcionados do anodo para o catodo, do catodo para o anodo, que a gente vai ver nas próximas slides. Esse meio condutor normalmente é o próprio material metálico ou um fio metálico que possa ser conectado entre o anodo e o catodo. Bom, o primeiro tipo de pilha que a gente vai estudar é a pilha de eletrodos metálicos, né? A gente viu isso na pilha de Daniel, a gente viu isso já na definição de eletrodos nas aulas anteriores. Estou trazendo aqui dois materiais diferentes, como ferro e zinco. São dois eletrodos metálicos diferentes, cada eletrodo metálico tem o seu potencial. Então, a gente já tem aqui, de fato, a presença de um anodo e de um catodo, né? A solução eletrolítica, representando aqui a condição padrão de medição de potencial, uma solução ácida contendo os cátions do próprio metal dos eletrodos, uma ponte salina só para poder permitir aqui o transporte de espécies entre essas duas soluções, sem misturar as duas soluções. Aqui a gente tem uma membrana porosa entre os dois materiais. Aqui eu trouxe para vocês esse exercício anteriormente, é facilmente perceptível que o zinco oxida em preferência em relação ao ferro. Existe uma tendência termodinâmica maior do zinco oxidar, e nesse caso ele prevalece em relação ao ferro. Então, reescrevendo aqui a reação global desta pilha, a gente tem zinco metálico indo para a condição de zinco catiônico, ferro catiônico reduzindo para ferro metálico, formando uma pilha padrão de 0,32 volts. Nesse caso, o metal zinco vai ser o anodo e o metal ferro vai ser o catodo. O anodo é a região onde os elétrons são gerados. A reação de oxidação do eletrodo de zinco produz elétrons, né? A gente pegar aqui a reação no sentido da oxidação, ele vai sair do estado reduzido para o estado oxidado produzindo elétrons. Esses elétrons são conduzidos pela diferença de potencial entre os dois eletrodos. A diferença de potencial vai ser a força eletromotriz que vai conduzir os elétrons de um potencial para o outro. E o ferro vai receber esses elétrons e se comportar como catodo. Então, vai haver aqui na superfície do eletrodo de ferro uma redução das espécies catiônicas e aqui na superfície do eletrodo de zinco uma oxidação das espécies reduzidas. A corrente elétrica convencional, ela é representada do maior potencial para o menor potencial. Então, a gente está falando potencial de redução, o maior potencial é o de ferro, representando a corrente elétrica convencional do sentido do catodo para o anodo. Mas o fluxo de elétrons, ele é do anodo para o catodo, ele é do menor potencial para o maior potencial. Então aqui a gente tem a representação típica de uma pilha de eletrodos metálicos, uma pilha onde a diferença de potencial é dada
pelo próprio potencial de um dos eletrodos que estão envolvidos aqui no sistema. A gente pode facilmente calcular essa diferença de potencial somando os potenciais de redução do ferro com potencial de oxidação do zinco, ou usando a formulazinha que eu já passei para vocês, o potencial da pilha é o potencial do cátodo menos o potencial de redução do anodo. Então, o anodo aqui ele vai ter uma inversão de sinal, representando que essa reação ela acontece no sentido contrário. Isso aqui nada mais é do que a soma do potencial de redução do ferro mais o potencial de oxidação do zinco, que o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76. Basta reescrever as reações no sentido que elas ocorrem, invertendo o potencial de quem oxida, que é a mesma coisa da forma que eu já mostrei para vocês, de calcular o potencial da pilha. Bom, se a gente for observar a equação de Nernst, pensando aqui nas pilhas, a gente pode observar que variações nas atividades geram variação de potencial. Também a gente pode observar que variação na temperatura gera variação de potencial. Na pilha que eu mostrei anteriormente, a diferença de potencial ela ocorre entre dois eletrodos diferentes. Mas, se a gente olhar para essa consideração aqui da equação de Nernst, a gente pode verificar que existem possibilidades de outras coisas gerarem alteração de potencial, gerar diferença de potencial entre regiões. Então, aqui, atividade e temperatura também pode ser considerada para a formação de pilhas. Então, a pilha de eletrodo metálico, também conhecida como pilha galvânica, em homenagem ao físico de sobrenome Galvani, não me recordo o primeiro nome dele, ele começou a estudar esse comportamento de ferro e zinco, e essas pilhas de eletrodos metálicos passaram a receber esse nome de pilha galvânica. Hoje, todo o processo de deposição metálica, de revestimento de zinco sobre ferro, sobre aço, é conhecido como galvanização, células galvânicas, pilhas galvânicas. Então, esse nome ficou conhecido para a formação de pilhas de eletrodos metálicos e para revestimentos de zinco sobre estruturas de base ferrosa. Pilhas de concentração, que é um outro tipo de pilha, ela vai ter uma particularidade, os eletrodos são iguais, é o mesmo material que está sendo envolvido na pilha, só que existem concentrações diferentes, então o eletrólito vai ter regiões com concentração diferente. Acabei de mostrar para vocês aqui que a concentração muda a atividade do eletrólito, mudando a atividade do estado oxidado, a gente vai ter uma diferença de potencial. Se essa diferença de potencial chegar a valores expressivos, a gente vai ter a formação de uma pilha. Aí vocês vão perguntar, o que seria valores expressivos? Qualquer variação superior a 30 milivolts já é considerado nocivo para corrosão por formação de pilha. Outra forma de ter variação na atividade é através da pressão de vapor. Então eu posso ter com pressão de atmosfera diferente, um circuito pressurizado, um circuito não pressurizado, a pressão vai influenciar na atividade, e a atividade, assim como a concentração influencia na atividade, a gente vai ter formação de regiões com diferença de potencial. E o terceiro tipo de pilha é a pilha de temperatura, que é onde eu tenho eletrodos iguais, mas em regiões com temperaturas diferentes. Voltando aqui um pouquinho, variação na temperatura muda o potencial de uma região. Se eu tiver o mesmo eletrólito, o mesmo eletrodo, com regiões com temperaturas diferentes, a gente vai ter uma formação possível de pilha, mesma coisa, 30 milivolts já é considerado uma corrosão no material. Existe um quarto tipo, que nem é um tipo de pilha, mas é um conceito que é usado, é um termo que é bastante utilizado na literatura, que é a formação de pilhas, não, pilha aqui está errado, né? Com 2L não, tá? Não sei escrever pilha, aqui está errado, aqui está errado. Pilhas ou células eletrolíticas é a formação de uma diferença de potencial num sistema por ação externa, por potencial externo. Por exemplo, uma bateria, uma fonte de corrente contínua, que vai imprimir numa região um potencial positivo, noutra região um potencial negativo, gerando uma diferença de potencial entre as duas regiões. Quando a gente tem o potencial externo sendo a força eletromotriz, a gente considera uma célula eletrolítica ou uma pilha eletrolítica. Bom, vamos ver primeiro aqui exemplos práticos e reais de pilhas de eletrodos metálicos, né? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma conexão de uma tubulação
É muito comum a gente usar conexões, joelhos, válvulas, torneiras de ligas de cobre e tubos de base ferrosa, tubos de aço ou tubos de ferro fundido. Hoje é mais comum ainda usar tubos de PVC, né? Vocês vão falar, pô, pessoal, lá em casa tudo é de PVC. Mas no passado, vamos falar assim, há 50 anos atrás, as construções utilizavam muito tubulações de ferro fundido para transporte de água. E as conexões sendo conexões de cobre, a gente tem aqui dois materiais diferentes, que geram potenciais diferentes em presença de eletrólito. Nesse caso, se a gente for olhar para os valores de potencial padrão, a gente vai formar uma pilha de 0,78 volts, onde o ferro vai se comportar com menor potencial de redução, o cobre com maior potencial de redução, então o cobre reduz e a base ferrosa oxida, a liga ferrosa oxida. A gente vai ter aqui a oxidação do ferro e a redução do cobre, com diferença de potencial de 78 volts, isso aqui, 0,78, isso aqui é 780 milivolts. Eu falei com vocês que acima de 30 milivolts a gente já considera um processo de corrosão presente ali naquela pilha. E aqui é uma fotografia real de um tubo de base ferrosa com uma válvula de base de cobre, uma válvula de latão ou de bronze. É bastante comum esses dois materiais, o latão e o bronze é bastante comum em instalações. Se vocês observarem aí na casa de vocês mesmo, na casa da avó de vocês, deve ter torneiras e válvulas de latão ou de bronze. O bronze é mais avermelhado, o latão é mais amarelinho. Latão é aquela cor mais típica da base do cadeado, um amarelo mais dourado. E o bronze, ele tem uma coloração mais puxada para o castanho, mais puxada para o cobre, mais puxada para o vermelho. E aqui a gente pode ver uma intensa corrosão, né, no tubo, diversas marcas, diversas reduções de espessura, mostrando aqui a corrosão pela formação de pilha. Um material que reduz o catodo da pilha, a base ferrosa é o anodo, por dentro tem água, que é o eletrólito, e os materiais estão em contato direto, metal com metal, formando aqui um circuito metálico. Os elétrons, eles saem aqui da região que está oxidando e vão ser direcionados pela própria condução metálica para a área catódica, possibilitando aqui a redução do cobre. A gente está falando de redução do cobre, mas se vocês pensarem, mas dentro da água aqui, num caso prático, a gente não tem o cobre imerso numa solução de cobre 2+. Mas a gente tem diversas espécies catiônicas que vão reduzir na superfície do cobre, não necessariamente o cobre reduzindo. Né? A presença de elétrons geradas pela oxidação da liga ferrosa vai carregar na estrutura de liga de cobre elétrons, e esses elétrons vão estar disponíveis para redução de espécies, seja ela o hidrogênio, reduzindo para o H+, reduzindo para H0, seja o oxigênio reduzido para O2-, sejam outras espécies que possam estar presentes e vai fazer o papel do cobre 2+ na redução. Então, no caso real, a gente não vai considerar exatamente a redução do cobre na superfície da liga de latão, mas a gente vai considerar a redução de alguma espécie na superfície da liga de latão. E a oxidação do ferro gera perda de massa, gera buracos na estrutura da estrutura do tubo. Aqui um outro exemplo também, né, só que já em colorido, só para vocês verem a diferença dos materiais. A gente tem aqui uma liga de cobre com uma válvula de aço. Isso aqui é o contrário, né? A válvula é de aço e o tubo é de cobre. Esse tubo de cobre, hoje em dia, é muito usado para transporte de água quente. Por causa ali do que o PVC não tem uma resistência em temperaturas mais altas, uma resistência muito boa. Vocês estão observando aqui a presença de um anel de coloração laranja. Esse tipo de anel aqui de coloração laranja, esse tipo de conexão é considerado conexão dielétrica, que é o que está representando um pouquinho aqui nessa imagem que eu trouxe no início do slide. A conexão dielétrica, ela tem uma estrutura polimérica, uma estrutura isolante que impede o contato metálico entre os dois materiais metálicos. Na imagem a gente pode ver que o tubo, a parede do tubo, ela está aqui, existe uma sobreposição de um outro material, formando a rosca, existe aqui a sobreposição de uma rosca externa, e essa rosca externa entra em contato com a rosca
da base de cobre. Então, a gente pegar a válvula aqui, o material da válvula está aqui, ele não entra em contato com o material do tubo. O contato é feito através de materiais intermediários isolantes. Então, aqui existe um isolamento elétrico, existe uma barreira para a passagem de elétrons. Lembra que eu falei que a pilha precisa de região anódica e catódica, precisa do eletrólito e precisa de um circuito condutor. Se eu não tiver todos os elementos presentes, a pilha não se forma. Nesse caso, a solução usada foi usar um isolante impedindo a transferência de elétrons da região anódica para a região catódica. Então, nesse caso, a pilha ela é cancelada e o tubo ele é preservado pelo isolamento elétrico entre as conexões. Só relembrando aqui, eu já mostrei para vocês, né, mas trazendo de novo, a presença de outras espécies no eletrólito pode sofrer redução no lugar da espécie metálica. Então, aqui, em meio aerado, contendo oxigênio, água, oxigênio e elétron, o elétron gerado na reação de oxidação, o oxigênio vai reduzir para uma espécie O2-, formando hidroxila. A gente tem aqui a redução do oxigênio, a oxidação Quando eu não tenho oxigênio envolvido, o próprio H+ da água vai reduzir formando hidroxila. Então, nesse caso, o oxigênio reduz para O2-, nesse caso, o H+ reduz para H0, para H-. E aqui em meio ácido, a gente tem a redução direta do mais para H2. Beleza? Bom, no caso falando ainda das pilhas de eletrodos metálicos, a gente pode usar a pilha a favor da engenharia. Se a gente já sabe que um material se comporta como anodo e um material se comporta como catodo, se a gente quiser proteger uma estrutura ferrosa, por exemplo, ou uma estrutura de qualquer outro material, basta fazer pilha de forma que o material que eu quero proteger vai ser sempre o material catódico, vai ser sempre o catodo da pilha. Então, se a gente pegar na tabela de potencial padrão, depois vocês voltam aí nas aulas, ou procuram na internet a tabela de potencial padrão, todos os materiais com potencial de redução acima do material de base ferrosa, vamos pegar o valor padrão do ferro de 0,44 menos 0,44 volt. Se esse é o comportamento na redução, qualquer material que tiver um comportamento mais oxidativo que o ferro, vai oxidar em presença do ferro. O zinco, como a gente já viu, é menos 0,77, se não me engano. Na tabela, deixa eu puxar a tabela aqui para mostrar para vocês, para ficar mais didático essa explicação. Eu não tenho ela aqui aberta não, espera um pouquinho que eu vou abrir o arquivo. Dois palitos. Eu preciso compartilhar a tela com vocês para que isso funcione. Então, deixa eu compartilhar aqui essa apresentação. Aqui está o ferro. Aqui está o 0,44 volts do ferro, da liga ferrosa. Qualquer material com potencial de redução menor que o do ferro, no caso na tabela está acima, né? Eu falei acima, mas eu tenho essa tabela como referência. Qualquer potencial de redução menor do que o ferro significa que o ferro reduz mais e o material reduz menos, então o material oxida. Se a gente pegar o magnésio, é menos 2,37, o alumínio, menos 6, o zinco, menos 0,76, tem alguns livros que colocam 0,77, por isso que eu falei com vocês de 0,77. Esses materiais eles vão oxidar em presença do aço, em presença de uma liga ferrosa. Se eles vão oxidar em presença da liga ferrosa, significa que o ferro não vai oxidar. A liga ferrosa vai ser o catodo, a liga ferrosa vai estar protegida pela presença do outro material que está oxidando no lugar da liga ferrosa. Vou voltar para a apresentação original e compartilhar ela aqui de novo. Tela 2, não, está errado.
representação. Isso. Então, nesse caso, o magnésio, o zinco, o alumínio, eles vão servir como metal de sacrifício, protegendo, assim, a estrutura de aço carbono, que é o meu foco de interesse. Aqui está representando uma tubulação enterrada no solo, o solo molhado, o solo com chuva, o solo úmido, em presença de todos os contaminantes e todos os materiais existentes no solo, vai se comportar como eletrólito. A gente vai ter aqui formação de área catódica na superfície da liga ferrosa, formação de área anódica na superfície do metal, que vai ser usado como metal de sacrifício, um fio condutor para conduzir os elétrons gerados do metal de sacrifício para a superfície do metal que eu quero proteger. Se o meu eletrodo que eu quero proteger está cheio de elétrons, esses elétrons vindo de um outro eletrodo ou de uma outra fonte, existe aqui um fluxo de elétrons para a superfície desse material que eu quero proteger. Se a gente pensar que eu estou protegendo o ferro da oxidação dele, ferro 2 mais elétron, eu estou gerando elétrons de uma forma, vamos dizer assim, artificial, né? Eu estou carregando a superfície do metal que eu quero proteger de elétrons, deslocando o equilíbrio na formação, no sentido de redução. É uma forma de inibir a oxidação de um determinado material através do uso de um material menos nobre que o material que eu quero proteger, formando pilha de eletrodos metálicos. Esse metal vai sofrer corrosão toda vez que o solo estiver molhado, toda vez que formar pilha, esse metal de sacrifício vai oxidar. De tempos em tempos ele precisa ser trocado, ele é consumido no processo, formando espécies catiônicas aqui na região, mas gera um certo tempo de vida da tubulação. Basta instaurar aqui um procedimento de manutenção preventiva de tempos em tempos, a cada 6 meses, a cada ano, metal de sacrifício ele é trocado, protegendo a tubulação enterrada durante vários anos, várias décadas. Esse processo é bastante utilizado para a proteção de estruturas de base ferrosa enterradas no solo ou imersos em água salgada, água doce. A gente pode proteger uma estrutura ferrosa, que é o material de engenharia mais usado no mundo. Ele tem ali uma com alvenaria, né, com concreto estrutural, mas do ponto de vista de volume e de importância tecnológica, as ligas ferrosas são as mais empregadas, e a gente protege essas ligas ferrosas utilizando metal de sacrifício, de forma que eu possa acessar esse metal de sacrifício, trocar ele de tempos em tempos, protegendo a tubulação. A tubulação, por exemplo, para passar petróleo, para passar gás, um gasoduto, um oleoduto, ou até mesmo tubulação de água, para proteger da corrosão que o solo gera na superfície aqui do material. Então, a gente está criando uma área catódica artificial no material para proteger ele durante várias décadas aí de utilização. E esse conceito ele é usado de uma forma bastante ampla na engenharia, com um material que a gente conhece como aço zincado. É uma estrutura de aço revestida de zinco. Essa tubulação aqui, por exemplo, ela poderia ser totalmente revestida de zinco. O ruim de revestir a tubulação, nesse caso, é que chega uma hora que esse zinco termina, ele tem um tempo de vida, e aí a estrutura vai sofrer uma corrosão, teria que trocar a estrutura enterrada. No caso de usar metal de sacrifício da forma que eu mostrei aqui, ele pode ser trocado de tempos em tempos, aumentando o tempo de vida do produto. Mas aço zincado é usado hoje para proteção contra a corrosão de quase todas as estruturas ferrosas que precisam de um mínimo de aplicação, um mínimo de tempo de vida, e muitas vezes é usado somente o aço zincado. Se vocês observarem os galpões de empresas, galpões de uma forma geral, eles têm telhas que o pessoal chama de telha de zinco, mas na verdade é uma chapa de aço revestida de zinco. E durante o período de chuvas, o eletrólito fica em contato com o zinco, e se tiver contatos zinco, aço e eletrólito, o zinco protege o aço. Nós vamos falar desses sistemas de proteção mais no final do curso, e aí eu vou mostrar para vocês no detalhe como que é o processo de proteção do zinco sobre o aço. Ele é um revestimento protetor,
ele forma pilha na presença de eletrólito, na presença de defeito, e o produto de corrosão dele também protege. Então, ele tem uma tripla ação sobre a estrutura de base ferrosa. Algumas pilhas que a gente chama de eletrodos metálicos, mas nem sempre é exatamente o conceito básico, fundamental de pilhas de eletrodos metálicos, como é o exemplo dessa pilha ativa e passiva. Algumas ligas, como a liga de aço inox, a liga de alumínio, a liga de silício, elas têm a capacidade de formar uma película protetora. Então, se a gente imaginar uma superfície de aço inox, a gente tem aqui a base do aço inox e a superfície com uma película de óxidos mistos de ferro e cromo. Vou colocar aqui ferro e cromo. Ferro e cromo. Esses óxidos eles ficam na superfície protegendo o material contra processos corrosivos. Esse filme, essa película foi gerada inicialmente por um processo corrosivo, mas ela após o início dela, após a costura, ela protege. Vocês vão lembrar disso na última aula que eu mostrei para vocês o diagrama de corrente em função do potencial, né, as curvas de polarização que eu mostrei para vocês na aula anterior, onde a gente tem uma área catódica, uma área anódica, uma proteção, e essa proteção ela é dada que a película ela existe. Vamos supor que essa película ela sofreu um dano na estrutura, vou representar esse dano aqui como sendo uma falha, uma descontinuidade. Ser causada pelo próprio meio, que é a superfície, ou já depois de que o material está em funcionamento, com a exposição da base. Então, a estrutura interna, a base do metal, vai ter um comportamento, vai ter um potencial, e a superfície exposta vai ter outro potencial. Se a superfície é uma superfície protetora, a gente já começa a supor que a superfície vai se comportar como cátodo, vai ter um potencial de corrosão ou um potencial de redução bem diferente da superfície exposta, porque uma vez que o potencial cai pela presença do filme, esse potencial vai ser maior, desculpa, né? A corrente cai, o potencial vai ser maior que o potencial de quando estava sendo oxidado. Esse maior significa que essa área vai se proteger, o potencial de redução menor significa que essa área vai oxidar. Então, eu vou ter aqui uma tendência interna do defeito de ser negativo, de ter um potencial negativo, de ter um potencial mais favorável para a oxidação, vai se comportar como anodo, enquanto que vai se comportar como catodo. Então, vou ter duas regiões anódicas, um contato direto entre as superfícies, o elétron vai navegar entre essas superfícies. Essa película, apesar de ser cerâmica, ela é muito fina, então o elétron consegue atravessar essa película. Aço inox não é isolante, ele é um material condutor, mesmo com a presença de filme. E com o eletrólito, sendo, por exemplo, a água que vem do lado de fora, entra em contato com as duas regiões em contato com o eletrólito, região anódica e região catódica, formação de uma pilha de um mesmo material metálico. A gente considera que é uma pilha de eletrodos metálicos porque uma região está revestida com potencial maior, uma região está exposta com potencial menor. Então, aqui eu tenho a região que vai tender a oxidar, aqui a região que vai tender a reduzir. Então, é uma pilha ativa e passiva. Aqui uma fotografia, né, uma imagem de microscopia eletrônica, mostrando uma dessas já formando aqui um intenso processo corrosivo dentro da região do defeito. Aqui uma imagem do lado de fora, né, de uma região completamente danificada por pitch em aço inox. E mais para frente a gente vai estudar a formação desse processo corrosivo com mais detalhes. Eu vou explicar para vocês como que ocorre todo esse mecanismo de uma pilha ativa e passiva. Também podem acontecer pilhas de ação local, com contaminantes, com inclusões de materiais diferentes. Então, a gente tem aqui representação desses defeitos, dessas inclusões. Isso aqui é do slide anterior. A gente vai ter micro-regiões anódicas, micro-regiões catódicas, pela própria diferença de comportamento. Até mesmo o aço normal, contendo fases diferentes, contendo ferrita e perlita, são fases diferentes que vão gerar micro-regiões
mais anódicas e micro-regiões mais catódicas. As regiões contendo perlita ou até mesmo cementita são fases cerâmicas, enquanto que a estrutura principal aqui de ferrita são ligas ferrosas. Então, se a gente pensar, são materiais diferentes. Eu tenho ferro junto com material cerâmico, né, a ferrita junto com cementita. Esses dois materiais vão ter potenciais diferentes, vão formar aqui micro-regiões anódicas e catódicas, que é conhecido como pilha de ação local, que gera um processo corrosivo também. Outro tipo de pilha, pilha de concentração, quando o eletrólito apresenta concentração diferentes, pode ser concentração das espécies iônicas ou pode ser concentração das espécies dissolvidas, como o caso do oxigênio dissolvido na água. Isso forma variação na atividade, forma variação de potencial. A gente forma regiões anódicas, regiões catódicas, pela simples variação da concentração do eletrólito. Então, se a gente imaginar uma base ferrosa, uma base de um material contendo um eletrólito, e esse eletrólito contendo variação da concentração de íons ou de espécies dissolvidas, essa variação, esse gradiente de concentração vai gerar diferença de potencial. Existe uma experiência que eu ia mostrar para vocês, mas presencialmente não vai ser possível, e os vídeos que eu achei na internet são muito mal feitos e muito ruins. Eu não tive coragem de postá-los para vocês assistirem. Mas se vocês quiserem, vocês podem procurar no YouTube como experiência da gota salina de Evans, ou experiência da gota salina, vocês vão encontrar vários vídeos. E se eu conseguir, eu vou produzir um para vocês e postar para vocês, mas eu ainda não tive essa chance de produzir o vídeo. Bom, basicamente é o seguinte, você tem uma estrutura, uma superfície contendo uma gota de água, e essa gota de água contendo aí alguns elementos especiais para gerar essa experiência. Um deles é o ferrocianeto de potássio. O ferrocianeto de potássio, ele forma complexo com íons ferro 2+. Toda vez que tiver ferro 2+ no eletrólito, em presença de ferrocianeto de potássio, vai formar um complexo de coloração azul. Eu não vou me arriscar a escrever aqui todas as reações do complexo, porque certamente eu vou errar. Então, essa experiência, essa gota contendo ferrocianeto de potássio, quando tiver ferro oxidando, formando ferro 2+, esse ferro 2+ vai para o eletrólito, vai ficar azul a região. E ele também contém fenolftaleína. A fenolftaleína vocês conhecem bem, é um produto orgânico que em presença de hidroxila fica rosa. Então, essa experiência, ela vai mostrar a oxidação do ferro e a redução do oxigênio. Lembra que local contendo eletrólito contendo oxigênio, água e elétrons forma hidroxila pela redução do oxigênio para oxigênio 2-, e aparentemente isso vai ficar rosa, porque a hidroxila com fenolftaleína vai ficar rosa. Então essa experiência de gota de Evans, ela vai mostrar uma região de oxidação e uma região de redução, mostrando aí a formação de pilhas. Nos primeiros momentos, nos primeiros segundos, né, essa gota salina, essa gota ela é colocada na superfície de uma base ferrosa. Nos primeiros momentos vão haver regiões, micro-regiões anódicas e catódicas pela formação de pilhas de ação local. Essas regiões, aqui está mostrando essas regiões mais escuras aqui como sendo regiões azuis, e essas regiões pontilhadas como sendo as regiões rosadas. Num primeiro momento, isso é aleatório, com micro-regiões, mas a partir de alguns instantes, essas regiões começam a ficar muito bem definidas. No centro da gota fica uma formação de uma região azul, e na periferia da gota, na borda da gota, fica uma região rosada. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, que é uma imagem real dessa gota salina, a região central formando uma coloração mais azulada, enquanto que a periferia aqui fica com um rosa um pouco mais intenso. Só pela formação dessas duas cores, essas duas regiões, anódicas e catódicas, né, onde tem a região azul é a região que oxida, então aqui eu tenho a formação do anodo, no interno da gota, e do lado de fora a formação do catodo. Né, o catodo vai ser toda a periferia aqui. A própria superfície metálica é a região condutora de elétrons da região anódica para a região catódica, que é do lado de fora, aqui na borda da periferia, né? Desculpa, tem que ter eletrólito, então a periferia aqui vai ser o catodo, o centro vai ser o anodo. Ela mostra a natureza eletroquímica da corrosão das ligas metálicas em presença de eletrólito, e mostra que evidencia a formação da região anódica e da região catódica. Então aqui um desenho um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhe, né, um pouquinho mais ampliado. A formação no interior da gota,
A região com menor concentração de oxigênio é a região anódica. A região externa com maior concentração de oxigênio é a região catódica. Por que acontece isso? No primeiro instante, toda a gota salina tem a mesma concentração de oxigênio. Então, vai prevalecer os mecanismos de pilha de ação local. A partir desse primeiro momento, o oxigênio vai ser consumido, né? A gente tem oxigênio dissolvido na água, ele vai ser consumido pela redução para formar hidroxila. Então, a gota vai ter um teor de oxigênio menor do que no primeiro instante. Com isso, no início existe um equilíbrio entre o oxigênio gasoso do lado de fora da gota e o oxigênio gasoso dentro da gota, ele está dissolvido aqui na água, mas a partir do momento que a pilha de ação local começa a reduzir o oxigênio, dentro da gota o teor de oxigênio diminui, vai haver uma compensação de oxigênio, né, pela difusão aqui na superfície da gota, o oxigênio vai começar a penetrar mais na gota para compensar esse consumo. Isso vai fazer um gradiente de concentração de oxigênio. A periferia da gota vai ter uma concentração de oxigênio maior, o interior da gota vai ter uma concentração menor de oxigênio. Essa diferença de concentração de oxigênio na periferia da gota para o interior da gota vai formar uma pilha de aeração diferencial. É uma pilha de concentração por diferença de concentração de oxigênio. A região mais pobre em oxigênio vai se comportar como anodo. Então, aqui eu vou ter um anodo com a diferença de com um potencial bem menor, com a diferença de potencial bem mais intensa do que no início, né? E aqui do lado de fora vai se formar o catodo. Então, o potencial de redução do catodo, da área contendo muito oxigênio, o potencial de redução é maior que o potencial de redução da área anódica, fazendo com que ele se comporte como catodo e a área anódica como anodo. O interior da gota comportando como anodo vai ter uma intensa corrosão do ferro, da liga metálica, gerando ferro 2+ para a solução, gerando uma intensa região azulada pela presença do ferrocianeto de potássio. A periferia, região catódica. Na região catódica, oxigênio com água, com elétron, forma hidroxila, mais elétron forma hidroxila. Então, eu vou ter uma intensificação da coloração rosada na periferia da gota. E o elétron vai fluir através de um contato metálico da região anódica para a região catódica. Então, a gente tem a formação de uma pilha, inicialmente uma pilha de ação local, seguida aí, após alguns minutos, formando uma pilha de aeração diferencial, sendo ilustrada por essa experiência da gota salina de Evans. Isso acontece também dentro de estruturas com dimensões reduzidas, como frestas. Se a gente imaginar uma fresta, a união de duas chapas, o contato de duas peças metálicas sem estar isolado, simplesmente a sobreposição dessas duas peças, ou uma trinca, ou um furo com diâmetro muito pequeno, a gente vai observar que quando esse material aqui estiver cheio de água, vai existir a pilha de ação local, né, formando ali, gerando o consumo de oxigênio, e a partir de alguns instantes, o oxigênio atmosférico vai começar a entrar dentro desse eletrólito. A gente está imaginando uma fresta molhada, né, uma fresta que entrou em contato com água, e aí o oxigênio vai começar a repor, esse aqui é O2, formando uma região mais rica em oxigênio, uma região menos rica em oxigênio. Então, a gente tem a baixa concentração de oxigênio como anodo, assim como na experiência da gota de Evans, e alta concentração como catodo. Isso aqui vai formar uma pilha de aeração diferencial com uma intensa corrosão na parte interna da fresta. Toda vez que tem fresta, o processo de corrosão, fresta e eletrólito, o processo de corrosão é bem intensificado. Vocês vão perceber isso na casa de vocês, no dia a dia, quando a gente tem uma peça metálica em contato com o chão. Por exemplo, o botijão de gás ou o cilindro de gás do laboratório encostado no chão. Esse contato desse material metálico com o chão forma uma fresta, uma região de pequena dimensão. Toda vez que essa região molha, o eletrólito vai atuar aqui, vai haver um consumo de oxigênio, formação das duas regiões anódicas e catódicas, formando uma pilha de aeração diferencial. Aqui ilustrando todo esse mecanismo, assim como eu mostrei para vocês, da gota salina, como representando aqui dentro de uma trinca, né? Uma peça contendo uma trinca, ou um orifício, ou uma fresta,
A região interna se comporta como anodo, gera elétrons, os elétrons são conduzidos para a região catódica, que é a região mais rica em oxigênio. Aqui acontece o consumo desses elétrons com a redução de espécies, no caso o oxigênio, reduzindo para a hidroxila. Essas duas cores representando a experiência de Evans, né? O fercianete potássio formando a coloração azul em presença de ferro 2+, e a região rosa com a hidroxila formando o complexo com a fenolftaleína. Depois de um tempo, a gente consegue inverter essa pilha, porque lá no fundo, onde começou o processo corrosivo, começa a ter uma alta concentração de espécies iônicas. Eu vou ter muito ferro 2+, muito material aqui no fundo, e aqui em cima, eu estou falando fundo e cima pela posição do desenho que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter uma baixa concentração. Então, depois que forma a pilha de aeração diferencial, começa o processo corrosivo, forma uma pilha de concentração diferencial, uma pilha de concentração iônica, onde o anodo vai ser a parte superior e o catodo vai ser a parte inferior. O mesmo princípio do oxigênio, região mais rica em concentração se torna o catodo, região mais pobre se torna o anodo. De forma que uma fresta ela vai ter um intenso processo corrosivo na parte aberta, na parte comunicante com a atmosfera, e um intenso processo corrosivo lá no fundo da trinca, lá no fundo da fresta. Isso é muito danoso para as estruturas e é um dos principais processos corrosivos de estruturas que entram em contato com o chão, entram em contato com o eletrólito. Aqui um exemplo da telha, né, a telha de zinco, que eu falei com vocês, a telha revestida de zinco, em contato com a estrutura do galpão. O galpão aqui industrial contendo evaporação de água e bastante umidade na superfície, vai formar um eletrólito. Vocês podem ver aqui no ponto de contato, tem um processo corrosivo bastante intenso. Aqui o contato de cintas, né, abraçadeiras metálicas, o contato de uma porca com a superfície da peça, o contato da porca com a superfície, o contato da porca com o parafuso, tudo isso forma fresta e na região de fresta forma corrosão. De novo, contato do parafuso com a porca, com a base metálica, o contato da base metálica com a estrutura de apoio, tudo isso forma fresta, basta molhar que vai ter um processo corrosivo intensificado. De novo, estrutura do telhado com a superfície da telha, no caso aqui é um revestimento como se fosse uma tampa de um galpão, né? Não é bem um galpão, uma tampa de um reservatório. Essa imagem demonstra a base de um guarda-corpo, ou de um corrimão, ou de qualquer estrutura que é colocada encostada no solo. A gente tem aqui uma base retangular para gerar estabilidade da estrutura em contato com o solo, formando fresta. Essa base retangular ela tem um ponto de apoio com a estrutura que está aqui para cima, presa com parafuso, formando fresta também. Toda essa região que forma fresta e entra em contato com outra peça, seja metálica ou não. Espera aí que eu fiz coisa errada aqui. Vou ter que começar de novo. Toda essa região de contato, ela representa um local altamente propício para o processo corrosivo acontecer. Então, deixa eu carregar a apresentação de novo aqui, que eu queria era tirar as anotações, eu, sem querer, terminei a apresentação. Deixa eu pegar aqui, compartilhar a apresentação. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu falei da fresta, pilha da concentração, tal, e os exemplos. Se vocês procurarem na casa de vocês, no portão, defeitos de solda no portão, região de contato de duas chapas, vocês vão perceber que isso é muito comum. Existem diversas estruturas metálicas que sofrem esse processo corrosivo, e a gente pode até deixar como atividade para vocês, né? Verificarem na casa de vocês, tirar uma foto de uma fresta que sofreu corrosão, que está com início ou já com corrosão bastante intensificada, regiões de sobreposição de materiais metálicos formando fresta e apresentando um processo corrosivo mais intenso. Para resolver esse problema da fresta, é somente tampando tudo mesmo. Então, a solução mais indicada é usar um adesivo, um selante, um material polimérico, ou até mesmo solda metálica,
tampando toda a fresta. Aqui eu estou mostrando para vocês a sobreposição de duas peças, uma chapa metálica com outra chapa com uma porca, e toda a região que poderia formar a fresta, toda a região sendo isolada para impedir que o eletrólito penetre. Se a gente pensar na questão da capilaridade da fresta, né, são dimensões capilares, a água penetra com uma facilidade muito grande e a força capilar ali puxa a água para dentro da fresta. Como a dimensão é muito pequena, ela tem uma dificuldade depois de evaporar, gerando um tempo de permanência do eletrólito muito grande. Então a gente tem mesmo que tampar a fresta para que ela não aconteça. Aqui mostrando um material, várias chapas soldadas, né? Vocês podem observar aqui que existe uma solda contínua, tampando completamente a fresta, protegendo o material dessa aplicação. E aqui um operador, né, um operário aqui tampando com uma massa polimérica regiões de interface, regiões de sobreposição, evitando assim a formação de fresta em regiões mais críticas. O outro tipo de pilha que eu quero comentar com vocês, a pilha de temperatura. A gente já viu lá na equação de Nernst que a temperatura influencia aqui na formação da pilha. Nesse caso, é um mesmo material, um mesmo eletrólito, sem diferença de concentrações, mas com uma região com a temperatura menor e uma região com a temperatura maior. Se a gente pegar aqui uma condição hipotética, onde a atividade do estado reduzido vai ser 1, pensando aqui no material metálico. A atividade do estado oxidado, vamos pegar uma concentração diluída aqui de 0,1, de forma que esse termo não vai se anular, esse logaritmo não vai dar zero. E aqui a temperatura em duas situações, uma região com a temperatura menor e uma região com temperatura maior. Joguem aí valores diferentes de temperatura, por exemplo, aqui a temperatura em Kelvin, tá? Mas se a gente fizer a transformação, vamos pegar aqui, por exemplo, uma região a 50 Kelvin, uma região a 250 Kelvin. Calculem a variação de potencial através dessa equação para uma solução diluída. Verifiquem qual vai ser o potencial nessa região, qual vai ser o potencial nessa região de cá, quem vai ser anodo, quem vai ser catodo e qual que vai ser a diferença de potencial entre esses dois pontos, para verificar se essa variação de 200 Kelvin aqui já é suficiente para formar uma pilha de temperatura. Considere que existe um eletrólito em contato com esse material e que vai existir um fluxo de elétrons da região anódica para a região catódica. Vamos verificar qual vai ser a diferença de potencial e qual vai ser a intensidade dessa pilha de temperatura formada com um único eletrólito em presença de um único eletrodo em presença de eletrólitos. Como eu tinha falado com vocês, né, a questão do termo de pilhas eletrolíticas são situações onde existe um potencial externo. Isso é bastante utilizado em processamento na produção de gases, produção de espécies por reações de óxido-redução. No caso aqui, a decomposição do NaCl produzindo cloro. O sódio em presença de elétrons vai reduzir para sódio metálico e o cloro vai oxidar para cloro 2, né, para cloro 0, cloro menos. O cloreto vai oxidar para cloro. Isso não é natural. Se vocês olharem a tabela de potencial, vocês vão ver que isso não é natural. Mas se eu tiver, não é natural, não é espontâneo, mas se eu tiver uma diferença de potencial externo aplicado a um sistema com dois eletrodos, a gente pode facilmente encontrar até mesmo qual que é o potencial necessário para gerar a oxidação do cloreto, formando cloro. Isso também é usado para deposição de materiais metálicos. Aqui, exemplificando o processo de produção de bijuterias e de semijoias, um eletrodo de ouro, uma peça, por exemplo, de alumínio, né? Então, aqui um anel de alumínio, um brinco de alumínio, uma peça de alumínio. A solução contendo ouro 3+, e uma fonte externa de energia, a gente pode trazer elétrons para a superfície do material que eu quero recobrir com a espécie catiônica. Então, a gente está forçando que esse eletrodo aqui se comporte como anodo e esse eletrodo como catodo. Esse símbolo mais e menos aqui está errado. Mais e menos aqui eles colocaram só não sei nem por que colocaram não, mas a região anódica é negativa, a região catódica é positiva. A imagem eu não tinha percebido não, mas a imagem estava com esse erro. Se a gente conduzir por potencial externo,
conduzir elétrons, retirando da superfície de um eletrodo e jogando ele na superfície de outro eletrodo, no caso, a peça que eu quero revestir é o eletrodo, esse eletrodo vai estar carregado de elétrons, ele vai se comportar como catodo, e as espécies catiônicas, no caso aqui o ouro 3+, elas vão ser direcionadas para essa superfície e vai sofrer um processo de redução na superfície do material, formando a deposição de ouro metálico sobre a superfície de um outro material metálico. Bijuterias é muito comum ter a base como uma liga de alumínio ou até mesmo uma liga de cobre. Para quem já usou bijuterias, sabe que depois de um tempo a pele fica esverdeada, fica com manchas verdes. Essas manchas verdes são produtos de corrosão das ligas de cobre, das ligas de latão e de ligas de cobre. E as bijuterias têm uma película muito, muito fina, uma espessura muito pequena de revestimento de um metal nobre, que pode ser ouro, pode ser a própria prata, mas esse revestimento é muito fino, então ele não tem uma característica protetora, e por ser muito fino, não tem um custo muito alto. Já as semijoias já tem um revestimento bem mais espesso, e aí pode-se utilizar o ouro, pode-se utilizar ródio, pode-se utilizar outros metais nobres, por um processo de eletrodeposição, formando aqui um revestimento metálico sobre um outro metal. Esse tipo de processo é muito usado para deposição de cobre, para deposição de ouro, para deposição de cromo sobre superfícies de outros materiais, para aumentar a resistência à corrosão dessa superfície. Esse processo na indústria é chamado de galvanização, né, um termo genérico para deposição metálica, seja ela por processos eletrolíticos ou por processos térmicos. A gente pode pegar uma liga de zinco, derreter ela e mergulhar uma peça e vai ficar uma película na superfície. Depois eu vou mostrar para vocês alguns vídeos desses processos, né? E também é usado na indústria de joalheria para gerar efeitos estéticos na superfície de materiais. Por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Nas próximas aulas a gente tira dúvidas e se precisar, a gente pode retomar algum ponto desse slide aqui para tirar alguma dúvida. Vejo vocês então em breve. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.